Bom, o objetivo é publicar um vídeo a cada 10 dias comentando as minhas leituras e os filmes que eu tenho assistido. Só que as ações do governo federal nos últimos dias, no que diz respeito à área de educação, acabaram mexendo comigo e me fazendo sentir a necessidade de pensar um pouco, né? E me fizeram rever um filme que eu sempre passo para os meus alunos e que para mim já é um clássico do cinema nacional, que é o A Que Horas Ela Volta, da Ana Mui Laerte, acho que é isso, que tem, obviamente, todo mundo viu esse filme, com a Regina Casé fazendo uma empregada doméstica no bairro do Morumbi, em São Paulo. Esse filme, ele é para mim sensacional em vários sentidos, né? Mas primeiro ele tem uma marca que, creio eu, faz parte da história de boa parte das crianças desse país, que é a história das crianças que ficam sem suas mães, porque elas, para a sobrevivência das próprias crianças e de suas próprias famílias, elas são obrigadas a sair de casa e cuidar do filho de outras mulheres. Nada excepcional, é apenas o capitalismo, claro. Mas e também a necessidade de sobreviver, que não chegou a todos. Mas então a Regina faz a Val, e a Val deixou a filha Jéssica em Recife, né? E há 10 anos não voltava lá. E nesse tempo, a casa em que ela trabalha e onde ela mora, ela cuidou do pequeno Fábio, né? O Fabinho, que cresce e vira um homem gigante, mas continua sendo tratado por ela com o afeto materno, né, de Fabinho. E todos também, né? E o que acontece? Bom, isso já daria uma discussão significativa, mas nesse caso nós não teríamos muito o que dizer com relação à atualidade desse filme. Acontece que Jéssica liga para a mãe e diz: mãe, eu preciso ir para aí porque eu vou fazer vestibular. Então ela vem para São Paulo e precisa ficar uns dias na casa da família de classe média alta que mora no Morumbi. No começo, Jéssica ela não tem a etiqueta dos serviçais. Ela não tem o comportamento dos empregados. Então ela aceita as coisas que a família rica lhe oferece. Então o marido da família, Zé Carlos, herdeiro de uma fortuna em que ele não mais trabalha, está apenas deprimido e vivendo, ele, encantado pela menina, oferece o quarto de hóspedes. Ela ia ficar no quartinho com a mãe e ela aceita. Ele oferece o sorvete do Fabinho, que é um sorvete caro, e ela aceita. Ele oferece para que ela jante na mesa de jantar da família e ela aceita. Ou seja, a Jéssica não está muito preocupada com os protocolos que a mãe insiste em dizer. Coisas como essas, a gente não precisa ensinar, a gente já nasce sabendo. A gente já nasce sabendo que quando eles oferecem alguma coisa, eles estão oferecendo por educação e porque sabem que nós não vamos aceitar. Bom, Jéssica não está afim desse acordo. E o que ela faz é aceitar. Então, mas qual é o grande barato? É que Jéssica não quer só fazer uma faculdade. Ela quer entrar para a faculdade de elite do país, a faculdade mais difícil do país. Ela quer entrar para a faculdade de arquitetura da USP. Bom,
O problema da mãe que abandona o filho, principalmente no caso nordestino, que é uma tradição praticamente, né? O pai abandona a família lá e acaba fazendo outra família para cá. Isso já seria um tema bem legal de se trabalhar, principalmente no meu caso, que trabalho com alunos da rede pública do estado, e que muitas dessas mães são diaristas, empregadas domésticas, algumas passam a semana na casa das madames, bota entre aspas, e só voltam a sexta-feira à noite para casa. Outras voltam todo dia, mas não conseguiram, porque não puderam, porque não quiseram, porque a vida levou para esse lado. Não conseguiram a formação para poder ajudar os filhos nos estudos. Tudo que elas têm é muita vontade de que eles consigam encontrar esse caminho sozinhos. Que é mais ou menos o que acontece com Jéssica e provavelmente com centenas de milhares de brasileirinhos que sobrevivem e vão aí superando as estatísticas. Então isso já daria daria pano para manga, mas o problema é que a Jéssica quer entrar para a universidade da elite, né? Seria a Jéssica, tô falando de outra coisa, a Jéssica quer ser médica. Como assim? Ah, não tem médico pobre que foi pobre? Não é disso que a gente está falando. No caso, a exceção aqui só confirmaria a regra, não é disso que a gente está falando. O problema é que, de um tempo para cá, muitas Jéssicas conseguiram vagas nas universidades, né? E o resultado é o que a gente já espera, todo mundo já sabe. Jéssica passa na universidade e Fabinho não passa. O Fabinho não entra na universidade e para conter sua tristeza, para compensar sua tristeza ou até para tirá-lo um pouco de perto, a mãe dá de presente a ele 6 meses na Austrália, onde ele vai poder aperfeiçoar seu inglês, fazer vários cursos e pegar umas ondas. Bom, a questão é que há mais de... eu estou exagerando, evidentemente, quem vê por aqui já viu, há 10 mil anos a educação no Brasil é destinada a uma elite, né? Na década de 80, porque é muito difícil, as pessoas que nasceram em 2000 para cá pensam que todo mundo falava inglês. Como o nosso querido candidato a presidente da República, Aécio Neves, disse numa entrevista quando tinha 19 anos em algum lugar nos Estados Unidos, que todo mundo no Brasil tem empregada. Fiquei pensando até num país onde a empregada tem empregada. Que acontece aqui no Brasil. Mas o que acontece é que durante algum tempo os filhos da elite brasileira, da super elite brasileira, iam até estudar em Portugal, né? Não tinha nem faculdade, nem formação aqui. Depois de um tempo, em 1920, é criada a primeira universidade no Brasil. A primeira universidade na América Latina é a Universidade Peruana, a Universidade Nacional de São Marcos, de 1551. 1551, estamos falando do Peru. O Brasil vai fazer sua primeira faculdade em 1920. E a faculdade, ela seguiu o modelo elitista, né? Assim como o Pedro II, uma escola federal. Claro que na base, lá atrás, quando você tem o sorteio, tem uma pegada democrática, né? Ainda que a gente saiba que boa parte das famílias brasileiras, principalmente essas mães que são empregadas domésticas, que não têm acesso à informação, elas nem sabem que elas podem concorrer a uma vaga no Pedro II, no CAP da UERJ, no CAP da UF, por aí vai. E ficam para as pessoas bem informadas também isso. Mas a partir de 2003, o Brasil começa a criar o que é chamado de políticas afirmativas, né? São as cotas.
E é interessante pensar que as cotas foram, pelo menos foi onde eu encontrei, acho que foi super interessante, 1960 nos Estados Unidos, 1960 no Brasil, em 2003 você começa a ter as cotas. E nesse sentido, você tem a abertura tanto por a questão racial quanto para a questão das escolas públicas, dos alunos pobres, que passam a ter acesso a uma universidade pública, federal, quase sempre melhor do que as particulares, pelo menos é o que os rankings dizem. E várias Jéssicas entram para essas universidades. E o que é interessante é que o fato das Jéssicas entrarem para essa universidade não retirou as vagas dos Fabinhos, porque na verdade foram criadas quase 20 universidades, fora polos das universidades que já existiam pelo país. Então é verdade que muitos Fabinhos tiveram que viajar para a Austrália, mas eles estavam disputando números relativos ao que eles já tinham antes. Bom, isso não importa. O que vem ao caso é que essas instituições que se democratizaram, que se pluralizaram, que receberam pessoas agora de todos os matizes para serem formatados no nosso berço tropical, essas pessoas chegaram à faculdade. E então as faculdades perdem a sua importância. As faculdades, o Pedro II tem uma ameaça, ou já está confirmado, uma redução de 38% do que ele recebeu no ano anterior, que já era menos do que no ano anterior. Então, e o que isso tem a ver? No filme, a parte mais simbólica do filme é a piscina, né? A piscina da classe média alta é o espaço privilegiado em que só entram os patrões e os amigos dos patrões, jamais os empregados, nunca os amigos dos empregados ou os filhos dos empregados. E aí a Jéssica, brincando com o Fabinho e com o amigo dele, se deixa jogar ali dentro e comete o sacrilégio de cair na piscina, coisa que a mãe em 15, 20 anos nunca fez. A dona da casa, a mãe do Fabinho, Dona Bárbara, ela esperneia, fica muito chateada. A menina sai e ela chama o filho para conversar, reclama de o filho não lhe dar atenção depois de ela ter sofrido um acidente de carro. Mas então ela liga para o zelador da piscina e pede que ele vá limpar a piscina. No dia seguinte, quando o filho senta com a Jéssica na beira da piscina, a piscina está vazia, e ela pergunta: o que houve com a piscina? Aí ela: minha mãe mandou limpar. Ela disse que viu um rato aqui. A piscina, a universidade e, se a gente quiser pensar numa outra conquista dos mais pobres nos últimos anos, o avião, são de alguma forma os lugares em que os pobres entraram nos últimos anos e que de algum modo perderam seu valor. Mas, como a universidade ela não pode perder o valor no modo geral, porque ela vai continuar existindo e sendo necessária, ela só precisa ser detetizada. Até a próxima, boa sorte pra gente.
Até.